tem um ramo que é geografia industrial, né? E aí ele acaba estudando bastante essa questão das vilas operárias, das fábricas. Então ali basicamente elas vão começar, né, na segunda metade do século XIX do Brasil e ganham muita força mesmo a partir do início do século XX, né? Elas têm, acho que, digamos assim, várias intencionalidades, né, por trás. Você vai ter a questão o auxílio do governo, né? Então isenção de impostos para donas de indústrias que quisessem construir as moradias, então é um incentivo, né, uma vantagem fiscal ali interessante, a partir de 1875, então isso ajuda bastante, né, contribui muito para que o empresário veja, né, a vantagem de estar produzindo ali essas moradias, essas vilas operárias. Aí você vai ter uma outra dimensão que é muito forte também, que é o controle do trabalhador, né, então você consegue ali conter motins, greves, né, você começa a ter um instrumento de poder pela moradia, também acaba atuando como um controle de condições de trabalho e de salário, né? Porque em alguma medida se controla até o lazer do trabalhador, né? Em algumas delas. E também você vê uma questão bastante interessante de interesse do capital da construção civil, né? Já instrumentalizado no Brasil também, que começa a olhar uma vantagem de fortalecer essas moradias, essas vilas operárias que vão surgir, porque eles é que vão construir. Também no Brasil tem uma coisa interessante, principalmente no Rio de Janeiro, que são as companhias de saneamento. Elas são fundamentais nesse início, né, da construção das vilas operárias no Brasil. Tem muitas vilas operárias ali, né? Tem algumas que são mais famosas, né, que a gente vê mais falar. Tem a Vila Operária Economizadora da Luz, né, ela é bem famosa. Você tem a Vila Maria Zélia, né? A Vila Operária Maria Zélia é bem famosa e ela, inclusive, tem digamos assim, uma conexão com a Vila Elvio, né? Porque o Elvio era filho do Luiz de Lício, né? Da Vila Elvio. Então, a vila é em homenagem ao filho. E a Maria Zélia era filha do Jorge, que cria essa vila. Então, quer dizer, os dois, né? Perderam os filhos muito jovens e homenagearam os filhos no nome das vilas. Então você vê algumas coisas que são incomuns, a tentativa de proximidade com a fábrica, né, para diminuir custos, por exemplo, com o transporte do trabalhador, para ter esse controle mesmo, né, como um apito da fábrica, da vida dele. Você fez greve, então eu vou te expulsar, você não fica aqui, então tem algumas regras em comum, né, alguns padrões estéticos de moradia são próximos, né. Muitas delas contêm capelas, né, igrejas, porque a igreja também ela é um instrumento de controle social nesse sentido, controle ideológico, controle comportamental sobre o corpo, então também existe esse olhar. Questão da conexão, né, com o que eles vão chamar depois de via pública, também é muito comum em todas. Alguma preocupação com o saneamento aparece em todas, tanto que as companhias de saneamento elas estão por trás disso, né. As regiões, quase sempre periféricas, também tem esse olhar, porque tinha uma questão de custo, né, para construir em áreas mais nobres. E a Vila Elvio tem realmente essa particularidade, essa especificidade, né? Essa peculiaridade de ser na zona rural mesmo, né? Muito distante. Então é uma das poucas, né? Se a gente observar assim mesmo, que consegue ter notoriedade, né? Se desenvolver. Digamos, o que aqui tem que as outras costumam não ter, né? O que tem de especificidade, particularidade, peculiaridade. Você tem a questão energética, né? Fundamental, porque as vilas operárias elas não tinham condição de se manter, né, próprias. Então ela sempre teve essa questão energética muito forte, até hoje, né? De ter uma própria hidrelétrica, né? Então quer dizer, uma coisa que é uma dimensão que não é comum de nenhuma, praticamente, né? Dessas vilas operárias. De repente o olhar do Luiz Lício, né? De pensar realmente, atrair os imigrantes italianos, né? Porque aí é um olhar que de repente as outras não têm. Elas querem atrair trabalhadores. Há muitas coisas, né, pelas quais aí a Vila Elvio vai ser única, né? Eu acho que única mesmo, para se olhar, para se observar, para se sentir com relação a todas as outras vilas operárias brasileiras. Ela vai ter características que serão só dela, né, que marcarão a sua identidade, a sua história, a sua memória, o seu povo. Eu sou Marfisa do Chesky, né? Eu moro na vila desde que eu tinha 2 anos de idade. Eu sou Terezinha Tonarelli e estou numa vila desde 1950, porque eu nasci nessa casa. Bom, eu sou a Maria, filha do seu Arlindo. Eu nasci aqui na Vila Elvio, vivo até hoje aqui na Vila Elvio, já estou com 68 anos e nunca saí daqui, sempre morei aqui. Meu nome é Paulo Emílio Ruse, minha família veio no Brasil em 1950, meu pai e minha mãe, né? E daí vieram aqui para Vila Elvio, né? Meu pai comprou um sítio aqui a 3, 4 quilômetros da Vila Elvio, né? E lá foi minha infância, praticamente, né? A fábrica começou assim com camas patente, né? Você fazia as camas. O seu Luiz Lício construiu tudo isso aqui, construiu todas as casas, construiu a usina, que hoje gera energia para todos nós aqui. Mas eu vi a vila assim quase nascer, né? Porque quando eu vim para cá, eu tinha 2 anos e as casas aqui eram tudo de madeira, sabe?
Não tinha, assim, de alvenaria, não tinha, era tudo de madeira. Daí, loguinho, ele construiu a vila, sabe? Ele foi substituindo tudo, ele construiu a vila. E a gente tinha uma usina pequenininha que ainda tem lá, sabe? Então, eles tocavam uma serraria só. E depois ele fez a fábrica, né? Por 15 anos ele foi dono da fábrica, depois ele vendeu. Mas isso daqui a vila foi inaugurada em 1944, mas já existia um pouquinho antes, né? Meus pais vieram para trabalhar, por exemplo, para desmatar um pouco, sabe? Então eles faziam carvão. A gente morava lá perto da gruta. Depois meu pai morreu com 39 anos, né? Morreu novo, morreu dormindo, meu pai. Então a gente veio morar aqui, que é a mãe da Terezinha, que era minha irmã, né? Ela já tinha casado no mês de fevereiro e já estava esperando um filho. Então a minha mãe falou, vamos morar com ela até ela ter o primeiro filho, né? Depois nós vamos embora para São Paulo. Mas a gente nunca foi. A vila era novinha, quando eu entrei trabalhar na fábrica, eu tinha 14 anos. E eu entrei para trabalhar no remate do material. Então a gente invernizava, sabe? Mas aquele tempo não invernizava que nem agora, que eles passam o pincel, né? Tudo mais prático, né? Aquele tempo era na base da mão, sabe? Então a gente pegava aqueles bolinhos de algodão assim e fazia que nem uma boneca, assim, para poder invernizar, né? Era tudo na base da mão. Era uma coisa, assim, que pra gente que era adolescente era pesado, sabe? Mas a gente precisava trabalhar, né? Eu fazia cama, cadeira estofada, sabe? E cadeira simples. Diferente dessas daí, mas era cadeira, o maior que mais fazia era cadeira mesmo, sabe? Depois começou a fazer cama também, né? E trabalhei bastante nas camas, na cadeira, depois começou a fazer cadeira estofada, né? E eu trabalhei por 13 anos ali, até os 27 anos eu trabalhei. Tinha os que trabalhavam lá no mato, né, tirando madeira, e o caminhão trazia, ia para a serraria, né? E depois da serraria ia para a fábrica, né? Porque a Vila Elvia, na verdade, teve o primeiro dono, era uma pessoa muito próspera, entendeu? Ele tinha uma visão de futuro. E aqui produzia cama patente, né? Foi conhecida no Brasil inteiro. Ele entregava isso aqui pro Brasil inteiro, não era só aqui, não. A cama patente era uma cama de mola, que não tinha em lugar nenhum. Ele que fabricou isso daí, uma novidade, né? Fazia o colchão também. Então isso daí fez sucesso mesmo. Então tinha várias... tinha matriz aqui, depois tinha outra lá em São Paulo. E era uma coisa que foi um sucesso na parte da industrialização. A casa grande lá em cima era dele, ele vinha, dormiam lá às vezes, né? Mas ele sempre morou em São Paulo, o seu Lício. E ele era um homem assim, bem assim, como se diz, empresário, sabe? Ele não conversava muito com os funcionários, não. Então, quando o chefe falava assim, seu Lício, vem aí, vê se vocês não derrubam a taxinha no chão, varre logo tudo isso daqui, se ele pisar na taxinha, vai ficar bravo. Era assim, ele vinha, mas, olha, eu mesmo trabalhei 13 anos, mas eu nunca conversei com o seu Lício, que ele era bem assim, era quase como presidente, né? A gente não pagava nada. Na época que a fábrica funcionava, não pagava, ninguém pagava aluguel, nada, nem o comércio, nada, sabe? E depois, uma vez, o seu Lício quis pôr assim uma taxinha, né, para as pessoas. A fábrica nunca pagou muito bem os funcionários, mas dava para viver, né? Por exemplo, o aluguel era simbólico, por assim dizer, né? Vivia muito bem, não tinha muito problema, né? No armazém vendia fiado, até tudo conhecido, tinha tudo. Farmácia, açougue, padaria, barbearia, bar, tinha loja, quitanda. Então era uma loja, uma vila muito bem organizadinha, né? Tinha carnaval, nossa, tinha cada carnaval. Você precisa ver, não tinha lugar nenhum. A turma vinha tudo de fora, sabe? Porque aqui era muito bom o carnaval. O que a gente teve de bom na vida foi o progresso da vila, porque no começo ela estava progredindo, sabe? Mas depois, não sei o que, de repente, alguém entrou na sessão onde a gente trabalhava e falaram assim, a vila foi vendida. Parou todo mundo trabalhar. E agora, o que nós vamos fazer? Onde nós vamos agora? Daí veio o chefe e falou assim, não fique muito preocupado, falou, porque o seu Jácomo vai continuar com a fábrica. Só que o seu Lício vai indenizar, falou, vocês, né, vai indenizar e depois vocês vão começar com o seu Jácomo. Mas ele não continuou com a fábrica, ele fechou a fábrica por mais de 6 meses. E nesses 6 meses, foi quase todo mundo embora. Como é que ia ficar aqui, né? A gente ficou porque a gente mora em propriedade particular, né?
Mas aqueles que moravam na vila foram quase todos embora procurar trabalho, né? E daí ele trouxe uma turma de São Paulo, trouxe para o armazém, trouxe para a loja, para tudo, né? Mas, sabe, a gente de São Paulo não acostuma aqui, né? Ele pensou que ele ia só substituir, mas não, né? A Norma, né, que era a mulher do seu Giacomo, ela tocou bastante tempo a fábrica depois, com outras coisas, né, Tereza? Com móveis de escritório, né? Eu trabalhava direto, né, com ela, porque ela ficava ali, depois ela se afastou por causa dos netos, foi para Sorocaba, e ficou o irmão dela, com o sobrinho, né, que ele tinha se formado em administração, né? Daí eles ficaram, daí até eu sair era eles. Né? Então diminuiu bastante a mão de obra, então já ia repartindo os funcionários. Mas dentro da fábrica acho que continuava quase o mesmo sistema deles, né? Só que mudou, por exemplo, daí como eles trabalhavam com banco. Trabalhei só 3 anos, não deu para sentir muito na época de menor. Depois meu pai comprou o bar e eu já vim para cá, né? Já faz 51 anos que eu estou aqui. Já era um bar, já era desse jeito mesmo, não foi se mudado nada. Porque, por exemplo, o pessoal não quer que mude. Caixa registradora, não quer que tire a torneira. O banheiro lá fora é latrina ainda, tem o das mulheres que não é, mas dos homens continua sendo aqueles latrina. Então, eles querem tudo que fique conserve assim, entendeu? Então, fica aí tudo velho, mas tudo tem que ter, porque o pessoal gosta disso daí, né? O pessoal gosta disso aqui. O hotel já não funcionava quase mais, né? Mas ainda tem. Eu tenho as camas, tem ainda os quartos aí, quarto pequenininho, com 2 caminhas de solteiro, né? Cada quarto. Então continua tudo aí. Depois meus pais também entraram na parte do comércio aqui, né? Saímos do sítio, aí a gente começou a ter o armazém, comprou uma farmácia. Eu tive a farmácia por 17 anos ali e a padaria também. Então a gente teve um bom tempo, eu acho que mais de 20 anos. O Giacomo Bassi era uma pessoa que era muito amigo do meu pai, mas ele era preocupado com a parte social também. Tanto é que ele fez o parquinho para as crianças ali, o campo ele mandou arrumar, ele gostava que as pessoas praticassem o esporte. Ele cedia o caminhão da firma para levar para o futebol, ele se preocupava com todas essas coisas. Cinema mesmo aqui, ele trouxe uma máquina moderna de cinema de São Paulo, e ele ia buscar, toda semana ia em São Paulo buscar aqueles filmes novos que saía. Aqui passava filme antes do que em Piedade. Temos um campo profissional aqui, né? E hoje está acabado. Acho que eu paro e penso, falo, por que será que acabou, né? Eu sei que a gente para e pensa. Mas é que, por exemplo, o que veio atrás de nós não deu sequência, entendeu? Às vezes eu fui dar uma volta lá na rua de trás e vim chorando, porque vi as casas tudo caídas, entendeu? Casas onde a minha avó morava, sabe? Então tudo caindo, tudo, né? Então entristece a gente. Agora a gente já está velho e está vendo que a vila está ficando velha como a gente, né? Esperança de dizer que isso daqui volta a ser melhor, eu não tenho, não. É um lugar que seria um excelente ponto turístico. Vale a pena investir aqui, quem tem essa vocação. Tem muita água aqui. A água é a coisa do futuro, pode faltar. Tem muita cidade que está faltando água aqui. Nunca faltou água, sempre sobrou água. Várias represas, tem um tanque grande aqui, tem mais 5 represas para lá. Então poderia ser muito bem aproveitado aqui, né? Tem um asfalto bom agora, tem energia, tudo. É só organizar essa situação, e a Vila Elva seria um ponto turístico excelente. Eu espero que um dia a Vila Elva volte até aquela vida que tinha antes, né? E que muitas pessoas possam ser felizes aí também, né?